Se você perguntar para a maioria das pessoas como está a vida delas, a maioria vai responder assim: ah, estou levando, pastor Éder, estou levando fulano, estou levando ciclano, estou indo. Elas só não sabem para onde estão indo, mas a maioria vai dar uma resposta semelhante a essa que acabei de falar aqui. E por que isso acontece? Porque são pessoas que carregam dentro do coração um grande problema, carregam dentro do coração desgosto pela existência. A maioria das pessoas vivem por viver, ou melhor dizendo, sobrevivem. Qual a diferença entre viver e sobreviver? Viver é você viver na plenitude, é você viver de bem com a vida. Viver significa você encontrar cores na vida, não uma cor acinzentada, mas as cores da vida, as cores da alegria, aquelas cores da vontade mesmo de viver e de vencer, de conquistar, ter vitórias na vida. Pessoas assim são pessoas cheias de realizações, são pessoas que alcançam muitas coisas maravilhosas na vida. Agora, sobreviver significa que a pessoa vai vivendo apesar de quê? Apesar de calamidades que aconteceram na vida da pessoa, apesar das dores, dos sofrimentos, apesar daquela vida limitada, ou pelo menos que a pessoa considera limitada. A maioria das pessoas está sobrevivendo. Eu coloquei no título: a maioria vive por viver, para passar essa ideia de sobrevivência, essa ideia de desgosto na vida. Tem um versículo na palavra de Deus em Eclesiastes que mostra essa condição em que a maioria das pessoas se encontram. Está aqui em Eclesiastes capítulo 2, versículo 23, onde fala assim: porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. É vaidade. Por que a palavra de Deus fala que essa condição de vida que é vaidade? Você vai entender no final o porquê que essa condição Deus a considera vaidade. Mas aqui retratou perfeitamente como a maioria das pessoas estão vivendo, para não dizer sobrevivendo. Todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Então, na verdade, a pessoa está sobrevivendo. A maioria dessas pessoas, o que está acontecendo com elas é que elas deixam o tempo passar. Como que esperando a morte. Vivem aquilo que elas têm hoje. Vivem por viver. Elas vivem naquela vida, tanto faz como tanto fez, como eu escrevi aqui em umas notas que eu coloquei para falar para vocês. É esse tipo de vida que as pessoas estão vivendo, tanto faz como tanto fez. Se eu tenho hoje eu vivo, se eu não tenho amanhã eu vivo. Tanto faz se amanhã eu arranjo emprego, se eu não arranjo. Tanto faz se amanhã for demitido, se eu não for demitido. Se eu tiver alguma coisa para comer eu como, se eu não tiver eu não como. Vão vivendo por viver. Vão vivendo por viver. E por que essas pessoas vivem desta forma? Vivem desta forma porque são pessoas que não esperam mais nada da vida, não têm perspectiva da vida, são pessoas que não esperam mais nada do amanhã, são pessoas que não têm nenhum sonho, não sonham mais, não têm um projeto de vida, não planejam nada para a sua vida. É aquela vida sem cor nem sabor que as pessoas estão vivendo. E a grande questão é por que elas se colocam dentro dessas condições, porque são as pessoas que se colocam dentro dessas condições. Não são as circunstâncias que ditam as regras de como nós temos que viver. É isso que eu quero que você compreenda nesse vídeo. Não são as circunstâncias, não é o exterior que tem que determinar a forma como você vai viver. Você pode mudar isso. Agora eu chego no ponto do final do versículo que eu li, também isso é vaidade. Porque Deus considera esse pensamento vaidade, esse pensamento de que tanto faz como tanto fez? Porque é uma vaidade da pessoa. É a pessoa acomodada no seu próprio comodismo. É a pessoa acomodada na sua falta de perspectiva da vida. É vaidade porque a pessoa tem condições dadas por Deus de mudar a sua própria vida. Mas para isso ela precisa mudar essa forma doentia dela acreditar, dela pensar, dela enxergar a própria vida. Eu digo uma coisa para vocês: enquanto a sua visão da vida não for mudada, você não vai ser mudado dentro de você, e a sua vida externa também não vai ser mudada. Por quê? Porque você está condicionada a enxergar a sua própria vida como um caminho de verdadeiro fracasso, um caminho onde não se espera nada de bom lá na frente. O que acontece com uma pessoa que não espera nada de bom na vida? A pessoa não vai lutar por nada. Por quê? Porque ela já acredita que o fracasso lhe espera lá na frente. Por que a pessoa lutaria, pensaria a pessoa assim? Porque eu lutaria por algo se eu sei que o fracasso é certo? Se eu sei que tudo que eu vou encontrar lá na frente é fracasso, é frustração. Então não vale a pena, eu não vou nem tentar, não vou nem iniciar sequer essa jornada em busca daquilo que eu desejo, em busca de cumprir algum propósito de Deus, em busca de realizar alguma coisa na minha vida, em busca de transformar a minha vida.
Então a crença está aí, localizada no pessimismo, localizada na incredulidade. É viver por viver, é uma vida sem cor nem sabor, como eu falei. Então olha só, por que que a pessoa ela cai nessa condição toda de pensamento totalmente voltada contra a própria pessoa? Porque são pensamentos que estão lutando contra você mesmo, contra a sua própria condição de vida, e está te conduzindo a essa condição limitante de vida. Por que acontece isso? Eu coloquei 3 pontos aqui para que você analise. Primeiro, as pessoas acreditam que o acaso as colocou neste mundo. O acaso as colocou nesse mundo. Eu nasci nesse mundo, nem sei porque nasci nesse mundo. Outras pessoas falam assim, eu não pedi para nascer, nem queria ter nascido, e agora fui jogado neste mundo, nasci, apareci neste mundo aqui, estou aqui neste mundo. Elas acreditam que estão aqui por obra do acaso. Já as pessoas que acreditam em Deus, elas não creem que Deus tem um propósito para cada pessoa neste mundo. Elas não creem que Deus verdadeiramente, mesmo existindo, se importa com essas pessoas, que se importam com elas, que tem amor pela vida dessas pessoas. Pois eu digo para vocês que Deus tem sim um propósito para cada pessoa. Deus não nos criou para vivermos à mercê de todas as situações, para vivermos limitados em tudo aquilo que a vida está proporcionando para nós. Não, nós podemos superar todas as nossas próprias limitações e as limitações que a vida quer impor para cada um de nós. Nós podemos vencer. A vida está cheia de testemunhos maravilhosos de pessoas, tanto na esfera cristã quanto na esfera secular, de pessoas que venceram, superaram a si mesmas, pessoas que alcançaram o topo, a pessoas que conquistaram seus ideais, que não olharam para suas limitações, para suas condições. Nós temos exemplos na Bíblia também. Gideão, se você olhar a história de Gideão, qual foi a resposta para Deus diante do chamado de Deus para torná-lo um libertador do seu próprio povo? Senhor, a minha família é a mais pobre aqui em Manassés, onde nós moramos, e eu sou o menor na casa dos meus pais, ou seja, sou muito jovem, sou muito inexperiente, e também somos a família mais pobre aqui em Manassés. Ele estava olhando para suas limitações, mas Deus estava olhando para o poder, para a infinitude de poder latente que Deus colocou dentro do coração dele. Quando eu falo poder latente, sempre uma ou outra hora estaria usando essa palavra. São poderes que Deus colocou dentro de nós, que bastam a gente acreditar e colocá-los em movimento, que eles vão se manifestar. Você só descobre a potencialidade que você tem dentro de si, os poderes que você tem dentro de si, quando você encara as situações. Puxa, eu não sabia que eu era tão corajoso assim. Enfrentei aquela situação, levantei a cabeça, a situação se mudou. A situação foi mudada. Puxa, eu não sabia que eu tinha essa capacidade, eu não sabia que eu podia fazer isso, fazer aquilo. Agora, parado, você não vai descobrir nada mesmo. Parado, se entregando totalmente ao comodismo, se entregando à frustração, se entregando a esse pessimismo todo, você não vai conseguir nada mesmo e muito menos vai descobrir aquilo que Deus tem dentro da sua vida. Então, tem pessoas, quando elas acreditam em Deus, elas não creem que Deus tem um propósito para elas e muito menos que Deus as ama. Elas acreditam que Deus as abandonou, estão abandonadas por Deus, Deus não se importa com elas. E o último fator é que duvidam de seu potencial e, portanto, se julgam impossibilitadas de mudar as circunstâncias da vida. Tem relação com aquilo que eu acabei de falar com relação aos poderes latentes. A pessoa que duvida do seu potencial, a pessoa que duvida das suas capacidades, ela se entrega totalmente às mãos das circunstâncias que a rodeiam. Elas se entregam totalmente a todas as circunstâncias que as rodeiam, as circunstâncias que estão oprimindo a vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas não acreditam no seu potencial, no próprio potencial. E se não acredita, uma pessoa que não acredita no próprio potencial nunca vai se levantar, lutar, vencer, conquistar, obter vitória, chegar ao topo de nada na vida. Por quê? Porque ela está limitada pelas circunstâncias, pastor Éder? Não, está limitada, tais pessoas estão limitadas por elas mesmas, por essa crença errada que elas mesmas insistem em acreditar e que tem levado elas dia após dia ao caminho do fracasso. Qual é a instrução de Deus então para nós? A instrução está aqui para terminar esse vídeo, em Jó, no capítulo 22, o versículo 21, que fala: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Vou repetir.
Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Que bem? A prosperidade, tuas vitórias, tua realização profissional, as bênçãos de Deus sobre a tua família, sobre os teus filhos, o teu lar, e principalmente a paz de espírito, a salvação, a redenção de Cristo em ti. Mas o segredo é se unir a Deus. Eu estarei falando mais vezes ainda sobre esse tipo de assunto para vocês, sobre essa questão de se unir a Deus, como se unir a Deus, como eu devo fazer, como que tem que ser feito. Mas a questão é, você tem que buscar a Deus, você tem que se unir a Deus. E o bem vai vir sobre a sua vida, amém? Então, levante a tua cabeça, tome uma decisão agora, uma decisão neste momento, uma decisão nesse momento de vencer. Você não precisa ficar na situação em que você se encontra. Você não depende das circunstâncias externas. Que Jesus te abençoe grandemente.